O que é a eletricidade, a formação de um átomo e a nossa própria capacidade de criar prosperidade? O que tudo isso tem em comum? E se a resposta estivesse em um princípio universal, uma lei, assim, tão antiga quanto o próprio tempo? Olá, mentes brilhantes e corações prósperos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas de volta ao canal Positivo e Próspero. Sinta-se em casa, sabe? No melhor ambiente que a sua imaginação puder criar, porque aqui a energia é de pura abundância. E a gente está continuando a nossa jornada por uma obra que, olha, realmente transforma a maneira como a gente vê o mundo. O Kybalion. Escrito por 3 iniciados, esse livro é um estudo profundo, da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. É uma fonte de sabedoria para quem busca, como nós, mais positividade e prosperidade. Exato. E hoje a gente vai mergulhar no 7º e último grande princípio hermético, que está lá no capítulo 13. O título original do capítulo é Gender. Uma boa tradução para nós seria o princípio de gênero. E olha, fiquem até o final, porque a compreensão desse princípio pode ser aquela chave que faltava, sabe? Para desbloquear um novo nível de poder criativo na sua vida. Com certeza. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. O princípio fundamental do capítulo diz assim: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino, o gênero se manifesta em todos os planos. E a primeira coisa que o texto faz questão de esclarecer é que isso não tem nada a ver com sexo físico. É algo muito, muito maior. E isso é fascinante. Essa distinção, logo de cara, o livro nos alerta, para não confundir esse grande princípio cósmico com teorias que ele chama de degradantes ou literais. A gente está falando aqui de 2 energias arquetípicas, 2 forças essenciais para que qualquer tipo de criação aconteça, seja no plano físico, no mental ou no espiritual. Entendi. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, né? O livro usa a ciência da época, mais especificamente a eletricidade, para ilustrar esse princípio. Ele fala sobre os polos positivo e negativo. Sim, e ele propõe uma ressignificação que é, olha, muito poderosa. A ciência da época costumava ver o polo negativo como algo passivo, ou até inferior, sabe? Sei. Mas os ensinamentos herméticos dizem exatamente o contrário. O texto explica que o polo negativo, que a ciência mais moderna chama de cátodo, ele é, na verdade, o princípio mãe. O princípio mãe. Exato. É dele que a geração acontece. É de onde emergem os elétrons, as partículas que criam a matéria. Uau! Peraí. Então, o que a gente chama de negativo é, na verdade, a fonte da criação? Nossa, isso muda tudo. O negativo é a mãe de todos os fenômenos. E o polo positivo? O que ele é, então? Bom, o polo positivo, ou o ánodo, é descrito como o princípio pai. Ele direciona uma energia para o princípio mãe, iniciando o processo de criação. Um não pode criar sem o outro, entende? Entendi. É a dança perfeita da geração. Que incrível! E o livro dá um exemplo, sobre a formação de um átomo. Ele descreve como uma partícula feminina começa a vibrar intensamente sob a influência da energia masculina e dessa união nasce um novo átomo. É uma metáfora para toda a criação. Exatamente. E se a gente conectar isso com um quadro mais geral, a gente percebe que essa dinâmica se aplica a tudo. Para criar um negócio próspero, por exemplo, Certo. você precisa da energia masculina, a vontade, a ideia, a decisão, aquele impulso inicial, sabe? Sim, o vamos fazer. Isso. Mas isso não é nada sem a energia feminina, que é o trabalho de gestação, o planejamento, a nutrição da ideia, a criatividade para superar os desafios, a paciência para ver o projeto crescer e se manifestar no mundo real. Nossa, faz todo sentido. Não adianta ter 1000 ideias, que seria a energia masculina, se a gente não coloca em prática com cuidado, com dedicação, que é a energia feminina. E também não adianta trabalhar arduamente sem um foco, sem uma direção clara. O equilíbrio é o segredo. Perfeito. O princípio afirma que essa lei está sempre em operação. Nada pode existir sem ela. Cada um de nós contém ambos os princípios. A questão é, como a gente utiliza eles? Como a gente equilibra, Exato. A maestria, segundo a filosofia hermética,
vem de aprender a aplicar conscientemente essas energias na nossa mente para gerar os resultados que a gente deseja. Então, o que isso tudo significa para nossa busca por prosperidade? Significa que a gente tem, dentro de nós, tanto a capacidade de iniciar quanto a de gerar. Sim, A gente tem a centelha e a capacidade de transformar essa centelha numa fogueira. Equilibrar essas duas forças internas é o caminho para se tornar um verdadeiro co-criador da nossa realidade. você resumiu perfeitamente. É sobre se tornar um mestre da própria criação. Que conversa incrível sobre o poder da criação. Somos imensamente gratas pela companhia de cada um de vocês nessa exploração profunda. Este princípio nos mostra que a criação não é um acidente, mas uma lei. Uma lei precisa e universal. A gente deixa um pensamento final para reflexão. Se toda a criação, seja de um átomo ou de um novo projeto de vida, depende do equilíbrio entre as energias masculina e feminina dentro de nós, qual dessas energias a gente precisa conscientemente ativar mais agora para gerar a prosperidade que buscamos? Pensem nisso. E se esta análise inspirou vocês, recomendamos fortemente a leitura da obra original, O Kybalion. Que esta nossa conversa sirva de estímulo para que vocês se aprofundem ainda mais. Agradecemos por fazerem parte da nossa comunidade. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal Positivo e Próspero e ativar as notificações para não perder nada. E compartilhem com aquelas pessoas que vocês sabem que podem se beneficiar dessa energia. Lembrem-se que temos mais de 140 vídeos aqui no canal, todos dedicados a temas como a lei da atração e o poder da mente. E a nossa conexão mental está cada vez mais forte, viu? Agora já somos 270 pessoas positivas e prósperas, unidas rumo à abundância. Um grande abraço a todos. E fiquem ligados, porque no nosso próximo encontro, que será postado ainda esta semana, a gente vai avançar na obra e explorar como esse princípio de gênero se manifesta num campo poderosíssimo, a nossa própria mente. Vamos falar sobre gênero mental. Até lá, mantenham-se positivos e prósperos.